Olá a todos, este é o canal Revelar e para quem ainda não conhece ele, nós apresentamos aqui normalmente as tecnologias mais avançadas trazidas a público e trazemos também junto com isso as críticas bem merecidas a essas tecnologias. Mas nós não tratamos apenas do presente e do futuro, nós também normalmente comentamos de artefatos, de provas, hieroglifos, petróglifos, enfim, provas de que civilizações antiquíssimas já existiram e contamos a nossa versão, né, que não é a versão oficial que é trazida a vocês aí normalmente na escola. A gente também tem mostrado alguns fenômenos e outras cositas mais e vamos direto ao assunto porque tem muito disso para mostrar para vocês hoje. Para começar essa matéria aqui, o primeiro robô humanoide a trabalhar é segurança de fábricas nos Estados Unidos e na Europa. O robô Eve, desenvolvido pela empresa OneX, tem cabeça, rosto, 2 braços e pode navegar de forma autônoma, além de pegar objetos com seus braços semelhantes aos humanos. Então é esse humanoide aqui. Quando a gente dizia lá em 2020 que aquela precipitação da tecnocracia advinda de fechar todos os comércios, fechar tudo, ia acabar acelerando o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Elas viriam de qualquer maneira, mas com aquilo as pessoas acabaram mergulhando, todas elas, inclusive as pessoas mais simples, né, que não eram afeitas às tecnologias, acabaram mergulhando de cabeça na tecnologia, porque até o mais simples dos brasileiros, e mundo afora isso aconteceu também, acabou precisando, por exemplo, de um celular, quando muitas das vezes nem usava, para poder receber uma espécie de benefício, que era uma espécie de, eu não lembro o nome agora, mas é uma espécie de renda básica universal embrionária. E aí agora, então, muitas das profissões já estão sendo substituídas nessa aceleração que foi dada à tecnologia. Isso aqui parece muito bom, parece muito interessante quando você olha de fora e você ainda não percebeu que a sua profissão também está ameaçada. Basta você conhecer um pouquinho da inteligência artificial para entender que ninguém está com a profissão a salvo. E vamos adiante aqui. Sem falar, né, pessoal, do perigo, né? Ainda tratando disso, o perigo de você colocar até a segurança aí nas mãos desses humanoides, desses robôs. E isso já se viu também nas ruas, né? Quem não viu aquele cão robô lá em Nova York? Vamos adiante aqui. Tem uma mosca no meu iPhone. Cientistas experimentam gordura de larva para substituir a manteiga. Então, confie na ciência, pessoal. Agora os cientistas querem que vocês comam manteiga de larva. Nós já falamos tantas e tantas vezes aqui dos perigos dos alimentos ultraprocessados, como eles favorecem a flora e a fauna interna, digamos assim, para a parasitação. A maioria das pessoas no mundo é parasitada e não sabe, é uma massa muito grande de gente. E aí, como se não bastasse agora toda essa degradação da saúde humana, ainda vem mais isso aqui, né? Gordura de larva para substituir a manteiga. Quem é que se candidata a experimentar? Com certeza nenhum dos que está me assistindo, eu espero pelo menos, né? Mas podem ter certeza que muita gente fará fila, né? A ignorância humana, ela não tem limites, pessoal, não tenham dúvida disso. Então é mais uma coisinha aí que está vindo para aqueles que não amam a verdade. Vamos adiante aqui. Arquivo esquecido de livros e manuscritos medievais descoberto em igreja romana. Então nós trazemos também essas situações aqui. Eu acho esse tipo de informação aqui muito interessante. Porque com o passar do tempo, as pessoas, mesmo aquelas que estão de boa fé, elas acabam sempre reescrevendo um pouquinho a história, porque elas vão, por uma percepção diferente, acrescentando um detalhe, suprimindo outro, achando que aquilo que elas estão lendo é absurdo demais para ser verdade, e aí acabam suprimindo aquele pedacinho, e aí a história vai se apagando, se modificando, se distorcendo. Então, quando você acha um manuscrito muito antigo, você consegue ver como era a história sob a ótica de quem viveu a história naquela época. E isso normalmente traz muitas informações realmente gratificantes, interessantíssimas, né? Então, essa descoberta aqui incluía 139 livros impressos, datados de entre 1470 e 1600, 2 manuscritos do início do século XVI
e cerca de mais 60 cartas e outros documentos datados entre os séculos XIV e XVI, então ano 1300 e 1500 em diante, né? Então veja que quem tinha esses manuscritos na época tinha também coisas antigas em sua posse, de 100 e poucos anos. Isso aqui é da época carolíngia, pode datar tem algumas coisas, alguns fragmentos que podem datar do século IX. Então é muita coisa interessante aqui, pessoal. Agora, nós temos de tomar um pouco de cuidado com algumas das coisas aí que vão ser apresentadas no futuro. Existe um mito, que é um mito que foi muito promovido na época do Segredo da Rosa, dos Merovingios, de todos aqueles filmes que saíram, né, tratando aí de um segredo universal, escondido, enfim. Porque há uma possibilidade de que no futuro, para simular uma falsa ancestralidade com Cristo, essa linhagem merovingia vá simular também uma descoberta, uma suposta descoberta de uma prova de que os merovingios poderiam ser descendentes do Cristo. E o Cristo não deixou descendentes, né? A não ser que você acredite em alguns livros apócrifos aí que falam nesse sentido, dizendo que Maria Madalena então veio para a França, veio com o filho de Jesus e etc. Mas nem todas as descobertas antigas são verdadeiras. Algumas são plantadas, né, e foram plantadas há muitos séculos para serem descobertas no futuro, para que então as pessoas acreditem que de fato existe essa linhagem aí merovingia e acabem por coroar alguém que seria então supostamente descendente de Cristo, e segui-lo como se fosse então um novo Messias. Só um alerta, né? Embora que a maioria seja interessante, haverá esse tipo de situação no futuro. Mas vamos à tecnologia novamente. A FDA aprova Neuralink de Elon Musk para implantar chips em cérebros humanos. Então, finalmente, ele conseguiu, né? E olha só, interessante, isso aqui foi publicado na Six Buzz, né? E o buzz aqui é representando uma abelha hexagonal, né? Então, o hexágono, para quem não sabe, ele está muito conectado com a tecnologia, porque o hexágono ele representa o cubo está totalmente conectado com a tecnologia e também é uma representação do planeta Saturno e do deus Saturno. Então, se vocês forem pegar, tem muitos videogames, muitos jogos de videogames, muitos computadores, todos eles conectados com o hexágono, com Saturno, etc. Mas não é o tema aqui do vídeo, vamos adiante aqui. Então ele conseguiu agora a aprovação para testar o Neuralink em cérebros humanos. É aquilo que a gente vinha dizendo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Então agora eles vão começar os testes em humanos. Isso aqui é uma interface cérebro-máquina que vai fazer download de informações no seu cérebro e com certeza vai levar informações do seu cérebro para as máquinas. Para quem não sabe, já existe uma inteligência artificial que consegue, de fora do seu cérebro, ler as ondas neurais e traduzir em imagens aquilo que você está pensando. Inclusive, isso foi feito um teste, já falei sobre isso aqui em um vídeo, foi feito um teste em um animal, acho que, se não me engano, um cachorro, onde eles conseguiram, sem tirar a foto do local, reproduzir no computador exatamente aquilo que o cão estava vendo na rua. Cenário igual, praticamente igual. A inteligência artificial avançou muito. Então imagine se de fora da mente já fazem isso, se eles puderem então colocar isso dentro da mente das pessoas. Eles não só vão tirar informações daquilo que você está pensando, podendo criar até um Minority Report da vida real, é o filme, né, para quem não assistiu, como eles também, na minha opinião, vão conseguir introduzir ideias, mais ou menos como naquele filme dos sonhos dentro de sonhos, onde eles colocavam então ideias na mente das pessoas e elas acabavam praticando isso. Na minha opinião, bem sincera, vou repetir o que eu já falei várias vezes, quem colocar esse tipo de tecnologia vai se bestializar, vai se tornar uma espécie de engrenagem, uma mera máquina, vai perder a sua alma, vai se tornar uma mera peça aí de trabalho, parecendo vivo e estando sem vida. Vamos adiante? Neurônios humanos serão usados para impulsionar a inteligência artificial. Não era exatamente o que eu dizia que iria
trazer, então, em algum momento a singularidade, eu nunca acreditei em singularidade sem a fusão do cérebro-máquina. Nunca acreditei, porque a máquina, eu sei, eu já fui programador lá na minha adolescência, eu usava um programinha bem simples, o BASIC, só que o BASIC ele foi realmente, como o próprio nome diz, a base de muitos dos programas sofisticados que estão aqui hoje. Então, se você conhece o fundamento, a base, você sabe que a programação é o que define o que o programa vai fazer ou não. Então, a inteligência artificial sempre vai ter de obedecer àquela programação inicial. Tanto é que você vai consultar uma inteligência artificial e você vê que as respostas dela são politicamente corretas, woke, progressistas, né? Porque ela foi programada para isso. Mas, a partir do momento em que você puder conectar o neurônio humano, acabou. Aí ela vai utilizar toda essa capacidade de processamento quase instantâneo da inteligência artificial para dar a resposta que ela quiser, buscando dados onde ela quiser, com a capacidade de raciocínio e independência do neurônio humano. Então, isso será a singularidade. Neurônios humanos conectados com a máquina. Na minha opinião, isso já foi feito. Eles agora só estão começando a divulgar isso aqui. Nós não temos acesso ainda a essa inteligência artificial conectada. Nós temos acesso aí a algo bem atrasado, mas podem ter certeza que a classe dominante já tem. Diversas vozes têm alertado nos últimos meses para as consequências geradas pela inteligência artificial. Apesar disso, os pesquisadores seguem com novos estudos sobre o tema. Segundo a revista francesa L'Express, dessa semana, cientistas apostam em organoides cerebrais para desenvolver inteligências artificiais cada vez mais potentes. Então não é aquela neuroplastia, como é que se diz, de uma cópia dos neurônios através da tecnologia. Isso aí quase chega perto de ser um neurônio, mas ainda não é. Então é a mistura mesmo, é o transhumanismo. E por falar em transhumanismo, o site aqui Technocracy, ou Tecnocracia, fala da fusão transhumana com a máquina para criar um soldado ciborgue até 2050. Não vai até 2050, isso aqui vem muito antes. Então eles estão agora, né, as pessoas aí que são responsáveis pelos sistemas de ataque e defesa de um país criaram a internet. Não sei se vocês sabem, a internet ela veio de... Alguns dizem que foi criada no Pentágono, outros dizem que no CERN. Eu acredito que tenha sido no CERN, né, o Centro de Colisor de Hídrons lá da Europa. Então ela começou como uma intranet e depois ela se desenvolveu como uma internet. Então eles criaram a internet, escondendo-se à vista de todos, agora estão criando o transhumanismo. Duvido que já não fizeram vários testes, né? Escondido em um local desses de ataque e defesa está um relatório de 2019 que foi publicado pelo Centro Biológico Químico do Comando de Desenvolvimento de Recursos de Combate das Forças Norte-Americanas. Cyborg Soldier 2050, fusão humano-máquina e implicações para o futuro do DOD. O gabinete, o resumo da matéria é o seguinte: o gabinete do subsecretário de Defesa para Pesquisas e Engenharia estabeleceu o grupo de estudos do DoD, Biotechnologies for Health and Human Performance Council, para avaliar continuamente a pesquisa e o desenvolvimento de biotecnologia. Sob direção do Comitê Executivo, o grupo realizou uma avaliação de um ano intitulada Cyborg Soldier 2050. O objetivo principal desse esforço foi prever e avaliar as implicações de ataque e defesa dessas máquinas fisicamente integradas ao corpo humano para aumentar e aprimorar o desempenho humano nos próximos 30 anos. É a deificação, a última tentação da humanidade, na qual a maioria irá cair. E agora vamos fugir totalmente dos tópicos que nós tratamos até agora, para falar destas multas aqui que saíram num site educationhub.blog.gov.uk. É do Reino Unido, é um blog do governo, comentando a respeito das multas para os pais que tiram os filhos da escola e dizendo o que você precisa saber. Então, o Education Hub é um site para pais, alunos, profissionais de educação e mídia que reúne tudo o que você precisa saber sobre o sistema educacional. Aí eles têm aqui números para você se conectar com eles e dão aí então
a maneira como você pode ser multado se seu filho faltar às escolas, às aulas, né? Os pais que tirarem seus filhos da escola sem permissão podem ser multados. Ou seja, os pais, e aqui já é assim também, né? Eles não têm permissão, né, de tirar os próprios filhos da escola pública, mesmo que, eventualmente, a escola pública esteja ensinando algo que os pais não querem, porque os pais com certeza adorariam que a escola ensinasse muito bem a matemática, que ensinasse muito bem a geografia, a história, português, química, biologia, mas com certeza a maioria dos pais e mães odeiam que as escolas e os professores doutrinem seus filhos dentro da agenda woke progressista. Mas, em esta agenda estando dentro das escolas, os pais não têm permissão de tirar seus filhos de lá, porque senão serão multados. Além disso, nós vimos aí que recentemente certas imposições foram postas, né, em cima de toda a sociedade, certas soluções que as pessoas deveriam carregar consigo e, caso não carregassem, não poderiam ingressar em locais públicos, o que inclui escolas. Agora, se não ingressassem, os pais, né, seriam processados. Ou seja, os pais eram obrigados, de uma certa maneira, a impor essa solução aos próprios filhos. No Reino Unido, a multa é de 60 libras, né? Subindo para 120 libras se você não a pagar dentro de 21 dias. Se você for processado e comparecer ao tribunal porque seu filho não está frequentando a escola, poderá receber uma multa de até 2.500 libras. Então, se seu filho... Bom, eu nem vou ler isso aqui. Vocês leiam, eu vou deixar aqui, vocês deem o pause e leiam tudo isso aqui, porque eu acho que se eu ler ainda é capaz de dar algum problema. Agora, só para finalizar o vídeo, pessoal, como de costume, eu quero mostrar alguns fenômenos para vocês. Eu sei que a maioria dos pais... Eu acho que não, acho que nesse caso não é a maioria. Acho que eu seria injusto dizendo que seria a maioria. Mas eu sei que muitos pais têm uma idiotia grande o suficiente para não entender aquilo que a gente está dizendo. A maioria, evidentemente, nunca vai ouvir o que estou dizendo, o canal é pequeno. Mas a maioria, eu penso que entende o que está acontecendo, mas se vê impotente para tentar reverter o que está aí. Só que eu penso, pessoal, que não tem nada mais importante pelo que você possa lutar do que pelas pessoas, né, e principalmente pelas pessoas pelas quais você tem responsabilidade nesse mundo. Então, se essa malta de criminosos vem contra a sanidade física e mental das pessoas pelas quais você tem responsabilidade, você tem de usar todos os meios necessários para defender as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Vamos adiante aqui. Vamos ver essa imagem aqui. Vou mudar um pouco de assunto, porque isso é altamente estressante. Entre Rios, Argentina. Né? Céu vermelho, muito vermelho, chega a refletir no chão aqui. E se vocês forem reparar, não é alteração de imagem, a não ser que a pessoa se deu todo o trabalho de alterar a imagem só no entorno e não aqui onde reflete a luz, né? Então, nós estamos vendo aí que, pelo menos algo de positivo, é que alguns sinais estão mostrando que esse caos todo aí que está sendo promovido no mundo parece que está em vias de receber o devido pagamento, né? Então, aqueles que confiam aí parece que vão ter uma certa libertação meio em breve. Vamos continuar acompanhando. Isso aqui é em Montevidéu, é bem próximo. Então, essas duas primeiras imagens foram na Argentina e essa aqui em Montevidéu, no Uruguai, né, no caso. Então, aqui no caso é o nascer do sol, né? Lá é já mais a noitinha. Eu queria mostrar para vocês também uma tempestade elétrica que aconteceu na Arábia Saudita. Isso aqui foi no dia 24 de maio. Eu não sei se vocês lembram, que a gente comentou em vídeo anterior, nem todo mundo assiste todos os vídeos, né? Sobre como é interessante que a gente percebe na filmagem as faixas de riscos, né, que vêm verticalmente, de cima a baixo, como se fossem falhas
no céu, como se fossem falhas na televisão, na verdade. Eu não sei se isso é um efeito que aparece na câmera ou se isso é um efeito que já seria possível ser visto no céu, no ar, né? Mas que o nosso olho não tem a capacidade de captar e aí a câmera capta. Eu não sei se vocês já filmaram aquelas primeiras televisões de LED que tinha. Eu não sei se as televisões smart hoje acontecem isso. Telas de computador acontece, se você vai filmar uma tela de computador, pelo menos as mais antigas, quando começou a LED, já aquela mais fina, né? Você filmava e você via faixas subindo na tela, que você olho nu não via, mas a câmera captava essas faixas. Quem viu pode comentar aí, talvez alguns sejam técnicos e consigam explicar o porquê. E a mesma coisa talvez seja isso que a gente vê nessas tempestades elétricas, né? A olho nu não capta, mas a câmera capta. E para finalizar, pessoal, eu só queria mostrar essa imagem aqui. A mão, essa aqui é uma nuvem, né, que surgiu nos céus, mas muito bizarra essa nuvem. Inclusive isso aqui está lá no Telegram, né, no canal Revelar lá do Telegram. Muita gente não acompanha lá ainda, né, pessoal? Aproveitem, porque lá a gente divulga muita coisa que aqui não está. Então, ela surgiu dia 23 de maio em Sunset Baja, Califórnia, né, no México. Aproximando um pouco aqui, ela ficou bem estranha. Até eu citei aqui que uma vez, segundo a escritura bíblica, uma mão teria surgido escrevendo nas paredes Mene Mene Tekel Parsim. E a gente publicou outras coisas interessantes, quem puder, por exemplo, intensa chuva de granizo, inundando as ruas do centro de St. Hilary, né? Cúmulos nimbus em Agen, na França, tem bastante coisa interessante lá. Inclusive essa matéria aqui do Elon Musk também foi publicada antes lá, né, pessoal? E é isso, né? Quem puder se inscreva lá, quem não puder nos acompanhe aqui que nós vamos trazendo informações para vocês. Agora, antes de finalizar, eu já ia esquecendo, isso aqui, ó, pessoal, quem puder, vá lá assistir, procure o vídeo do dia 25 de maio do senhor Zé da Necrópsia. Assista isso aqui porque é muito interessante. É um videozinho curto de 4, 5 minutos. É muito interessante. Ele é um senhor que trabalha com necrópsia e ele fala com propriedade, com conhecimento de causa, sobre os temas aí que nem todo mundo conhece e que a gente trata aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.